Pessoal, boa noite. Eu sou o Vitor, sou oftalmologista, atualmente fellow de retina aqui na Universidade de São Paulo e tenho o prazer de receber vocês aqui para falar sobre temas de retina, que é um assunto que eu particularmente gosto muito. E a gente vai falar hoje sobre algumas questões, nada muito extenso. Já está quase final do dia, então se vocês tiverem rotina aí, seja na faculdade ou na residência, mais frenética, então esse momento aqui para a gente conversar, falar um pouco sobre as coisas mais simples e importante sobre retina. Então, quero dizer que essa aula vai ficar gravada no YouTube. Convidem os colegas de vocês. A gente vai ter outro encontro próxima semana. Sempre está tendo encontros aqui mensais, quinzenais, sobre temas que caem na prova com diferentes professores, professores do nosso time. E a gente está sempre à disposição, até porque isso é o que a gente faz por gostar muito. Então, eu vou trazer aqui algumas questões focadas em base e em exames de imagem. Então, a primeira questão, aquela questão que quando você vê, poxa, eu não estudei nada de embriologia. Mas eu quero dizer para você que essa questão, e assim como o tema de embriologia para a retina, a gente vai conseguir simplificar aqui com base na explicação que a gente vai falar, e ela é um pouco até que lógica. Então, vamos começar. Com relação à embriologia do corpo vítreo, essa é a alternativa correta. Alternativa A. O vítreo secundário tem origem mesodérmica e dá início à regressão do vítreo primário a partir do segundo mês de gestação. Então, se ele falou vítreo secundário, provavelmente deve ter o primário, secundário e o terciário. Então, guarda a informação. Alternativa B. A artéria alóide, originada do mesoderma no vítreo primário, é responsável por formar a artéria central da retina e túnica vasculosa lens. Opa, que ele já falou, origem mesoderma, mais uma vez falando da origem mesoderma. Então, se tem mesoderma, provavelmente vai ter ectoderma na jogada. E se ele falou de arterial, provavelmente vai ter alguma coisa que não seja arterial ou vascular. Então, guarda essa informação já para a gente ir amadurecendo a decisão da alternativa. O vítreo terciário, que dá origem às ônulas, é derivado do neuroectoderma e inicia sua formação no primeiro mês de gestação. Alternativa D, o ponto de Mittendorf e a partilha de Bergmaster são patologias resultantes da falha na regressão do vítreo secundário. Então, essa questão aborda a embriologia do vítreo. E aí eu vou explicar para vocês de uma maneira fácil, mais direta, objetiva, como se dá a embriologia do vítreo. Então, a gente viu que existe o vítreo mencionado na questão secundário e terciário, mas aí quero destacar o vítreo primário. Então, por ser em ordem, por ser primário, secundário e terciário, quer dizer que isso é uma ordem cronológica. Então, o que é que acontece na formação do vítreo? O caliciópsis se origina a partir dessas estruturas e ele vai entrando e vai se diferenciando no vítreo. Então, o vítreo primário, ele tem uma origem do ectoderma ou do mesoderma. O mesênquima é um tecido mesodérmico. Então, a partir daí, esse vítreo ele vai formando a parte central. Por que que essa parte central é formada? Porque é a parte mais vascularizada. É a partir daí que surge a artéria hialóide. Então, em volta da artéria hialóide vai surgindo o vítreo primário. E o início do desenvolvimento do vidro primário, ele começa em torno do primeiro mês. Então, aqui a gente deixa destacado que o início da formação do vidro primário é ali da terceira, quarta semana, ou seja, um mês. E ele vai se desenvolvendo, então é importante destacar que é um vidro vascularizado e possui fibras finas, e a sua falha, ele dá origem a algumas características. Então, já que o vítreo é vascularizado, as falhas se devem à ausência da regressão das vascularizações. E aí, como é que eu posso ver esses achados de ausência de regressão de vascularização? A primeira é a papila de Bergmacher, como se fosse o início da artéria hialóide lá do nervo óptico. Então, aqui destacado na foto, papila de Bergmacher. O ponto de Mittendorf já fica na cápsula posterior, como se fosse o seu final, e a membrana pupilar, o resquício de toda essa vascularização que se inicia-se anterior. Então, a gente percebe que o vítreo primário, a ausência de involução é que vai ocasionar essas patologias. E o vítreo primário, ele finaliza o seu desenvolvimento no terceiro mês. Já entra agora na jogada o vítreo secundário. Então, o vítreo primário formou aquela parte central, ele foi se desenvolvendo, empurrando as fibras para o centro, e aí vem o vítreo secundário. O vítreo secundário já é a segunda onda de desenvolvimento. Então, ela já vem sempre de externo para interno. Então, é um movimento centrípeto. E aí o vidro secundário é originado através do neuroectodermo. Ele é secretado pela retina interna. Então ele é mais transparente, não tem vasos, e ele forma as fibras que fazem a constituição do gel vítreo do corpo.
principalmente por fibras densas, pelo colágeno tipo 2, que é o principal constituinte. Além disso, ele forma esse conteúdo, além de denso e hidratado, 99% de água. Após o desenvolvimento do vítreo secundário, veio o vítreo terciário. Então a gente percebeu que o vítreo iniciou no centro, vascularizando. Secundário, ele formou essa estrutura, o seu conteúdo, e aí você fica pensando, não, se ele já se formou a parte central, a parte do corpo, o que é que falta? A base. Então é a partir daí que vem o vítreo terciário. O vítreo terciário é formado pelo neuroectoderma da zona ciliar. Então é toda essa região que fica na base vítrea, no corpo ciliar. Então ele tem a função de suporte, de manutenção da estrutura do vítreo. Então, forma a base vítrea, o vítreo da base vítrea e da zona ciliar. Tem a função mecânica e eles inicia do quarto mês, e deixei o finalzinho errado aqui, foi mal, mas inicia do quarto mês e regride em torno do quinto ao sexto mês. Então, a gente percebe que o início do vítreo primário é no primeiro mês, se acaba regride, acaba o desenvolvimento no terceiro mês, o secundário no segundo ao sexto e o terciário do quarto ao sexto mês. Então, com base nessas informações, a gente consegue já responder a questão. E eu quero mostrar para vocês aqui as estruturas anatômicas que a gente acabou de falar. Então, aqui a papila de Bergmacher, quando não há a regressão desse desenvolvimento, e o ponto de Mittendorf aqui mais anterior. Aqui, o destaque da base vítrea, mostrando a origem a partir do vítreo terciário. Então, a gente consegue agora responder a questão de forma mais objetiva. Então, vamos ler a alternativa A. Por que que ela está errada? O vítreo secundário tem origem mesodérmica e dá início à regressão do vítreo primário a partir do segundo mês. Não, a gente viu que o vítreo secundário, ele se inicia no segundo mês e se regride em volta do quarto mês. Então, isso está errado, não é no segundo mês. Alternativa B. A artéria hialóide, originada do mesoderma do vidro primário, é responsável por formar a artéria central da retina e túnica vasculosa lens. Exatamente. Então, todas as estruturas vasculares do vítreo formam-se no vítreo primário, e justamente as artérias que a gente acabou de falar, a artéria hialóide e a artéria central da retina. O vítreo terciário que dá origem às zonas é derivado do neuroectoderma e inicia sua formação no primeiro mês. A gente viu que o vítreo terciário é por volta do quarto mês. Então a gente já sabe que é cronológico. E aí, se você não soubesse a alternativa, você já saberia que o primário é no primeiro mês. Então o terciário não tem como ser no primeiro mês. E a alternativa D, o ponto de Mittendorf e a papila de Bergman são patologias resultantes de falhas na regressão do vítreo secundário. Mais uma vez, a gente percebeu que ponto de Mittendorf e papila de Bergman são estruturas vasculares, originam-se no vítreo primário. E mesmo se você não soubesse, você poderia inferir que quanto mais cedo o desenvolvimento embriológico tem falha, maior a chance de alterações. Então, você já suspeitaria que não seria o vítreo secundário. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Se em algum momento alguém tiver alguma dúvida, é só deixar no chat, perguntar, ou até abrir o áudio e falar. Segunda questão que eu quero trazer. Então, a gente passou por embriologia, agora a gente vai para anatomia e histologia. Então, sobre a anatomia e histologia da retina, é correto afirmar. Fovela, questão também bem batida. A fovela localiza-se a 4 milímetros nasal e disco óptico e possui um diâmetro aproximadamente 1,5 milímetros. Alternativa B. Na região macular, a camada plexiforme externa é denominada de camada de Henle. Alternativa C. Camada nuclear externa é composta pelos núcleos das células bipolares, horizontais, células de Miller. Alternativa D, o centro da FOV é a região de maior densidade de bastonetes para garantir a sensibilidade à luz e à visão noturna. Então, a questão típica de teórica um e de teórica 2 que cai sempre, essa questão que quando você está vendo na prova, você vai responder rápido, porém, o detalhe aqui que você pode errar é que nessa pressa de saber que é básica, você pode errar alguns conceitos que passam por falta de atenção. Então, nesse momento é importante sempre as questões de teórica um ler com calma. Você sabe do conteúdo, você sabe das bases, então aqui é calma e entender bem o que você está lendo. Então, o que é que está errado na alternativa A? A favela localiza 4 milímetros nasal, disco. 4 milímetros está correto, mas não é nasal. A gente sabe que a fovea é temporal ao disco óptico. Então, só isso que faz a alternativa A estar errada. E possui um diâmetro de aproximadamente 1,5 milímetros. Ok.
Na região macular, a camada plexiforme externa é dominada de camada de N. Perfeito. Então, eu vou mostrar para vocês como é que é essa organização. Então, aqui vocês percebem que é uma imagem de cabeça para baixo, que a depressão foveal ela não possui as camadas internas. Então, é por conta disso que existe essa distribuição de fibras da plexiforme, de forma que os núcleos da plexiforme para onde vai a camada plexiforme, ele não vai diretamente para o centro, uma vez que essa região é ausente de retina interna. Então, ele precisa fazer esse formato arqueado e o nome dessas fibras chama-se fibra de M, justamente onde elas se localizam na fóvea. Então, é exatamente a definição da alternativa B. Então, a alternativa C, a camada nuclear externa é composta pelos núcleos das células bipolares, horizontais e células de Miller. Perfeitinha a descrição de bipolares, horizontais e células de Miller, porém não é externa. A nuclear externa é o núcleo dos fotorreceptores, como eu destaquei aqui nessa definição, nessa imagem, esse diagrama. Então, o núcleo de cones e bastonetes é a nuclear externa, e aqui ele falou de células bipolares horizontais e células de Miller na nuclear interna. Então, mais uma vez, você sabe, mas na hora passa desapercebido e às vezes acaba confundindo os conceitos na hora da pressa da prova. Então, por isso é importante o treino e saber o que você erra para você não persistir dessas besteiras na hora da prova. Alternativa D, o centro da FOV é a região de maior densidade de bastonetes para garantir a sensibilidade à luz e à visão noturna. Então, o centro da FOV é o mais, onde tem maior densidade de cones. Então, são os cones os responsáveis pela visão em detalhes. E são esses fotorreceptores que precisam de maior quantidade de luz, e justamente por isso que eles se localizam na fóvea, onde há uma maior concentração luminosa. Então, por aí você infere que não faz sentido ser o baixonete, uma vez que o baixonete ele é muito fácil de ser despolarizado, consequentemente ele não precisa de tanta luz, ele pode servir como visão periférica. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Agora a gente vai para uma questão sobre a cascata de fototransdução. Então, com relação à cascata bioquímica da fototransdução, essa é a alternativa correta. O estilo luminoso provoca a isomerização do todo transretinal em 11-cis retinal, dando início à ativação da rodopsina. Mais uma vez, questões que sempre invertem os conceitos. A ativação da transducina da fosfodiesterase promove o aumento dos níveis citoplasmáticos de MPC. Alternativa C, fechamento de canais de sólidos induzido pela queda de MPC acarreta a hiperpolarização do fotorreceptor, consequente redução de liberação de glutamato. Alternativa D, células bipolares do tipo alfa são caracterizadas por se despolarizarem no momento em que recebe o estímulo elétrico vindo dos fotorreceptores. Então, como é que a gente vai responder essa questão? Para vocês entenderem o ciclo visual, a gente possui uma comunicação simples de neurotransmissores. Então não precisa complicar muito. Que você vai ter que ter na cabeça quatro, cinco personagens. Quem são esses personagens? É o cis retinal, o altransretinal, a rodopsina, a transducina, a fosfodiesterase e o GMP-ciclo. Pronto, você precisa saber dessas cinco pessoas. Então, o que é que a luz faz? A luz isomeriza o cis em altrans. O altrans, por sua vez, ele estimula a rodopsina. A rodopsina, ela é uma proteína G dependente. A rodopsina estimula a transducina, que é uma proteína G dependente. E a partir daí, ela vai fazer vai retirar o GMP ciclo, ela vai favorecer a degradação do GMP ciclo através da fosfodiesterase do GMP ciclo. Então, essa função é muito importante, porque a partir dessa retirada do GMP-ciclo, dessa ciclagem, ele vai tirar o GMP-ciclo de concentração da jogada, ele vai fazer com que o canal de sódio, que é dependente do GMP-ciclo, feche. E dessa forma, ele vai despolarizar a membrana. Quando você despolariza a membrana do fotorreceptor, você libera o glutamato. E o que é o glutamato? É um neurônio inibitório. Então, você hiperpolariza, porque ele está fechado, na verdade, e evita de liberar o glutamato. O glutamato é um neurônio inibitório, é um neurotransmissor inibitório. Então, você inibe a inibição. E dessa forma, você continua a cascata visual. Então, acaba que confunde um pouco porque você vai inibir a inibição. Então, no final de tudo, você diminui o GMP cíclico para fechar o canal
Esse fechamento promove a hiperpolarização do fotorreceptor, consequentemente, inibe a inibição através da diminuição da liberação do glutamato, consequentemente, a continuação do impulso nervoso. Então, o que é que sempre vai cair na questão? Ele vai perguntar se o GMP ciclo aumenta ou diminui. Então, você sabe que o canal é dependente de GMP ciclo. Então, para ocorrer a fototransdução, você precisa que o GMP cíclico não exista para ele fechar o canal que depende dele. Então, quando você fecha o canal, você vai hiperpolarizar a célula, consequentemente, diminui a liberação de glutamato, que é um neurônio inibitório, e essa diminuição despolariza a célula bipolar. Isso é verdade para células do tipo on. Do tipo off é o contrário. Então, é o raciocínio contrário no tipo off. Então, o que é que a questão fala? O estilo luminoso provoca a isomerização do todo trans em 11-cis, ao contrário, é do 11 para o todo. A ativação da translucina e da fosfodiesterase promove um aumento, a gente viu que é a diminuição. Alternativa C, fechamento dos canais de sódio induzido pela queda do GMP ciclo acarreta a hiperpolarização do fotorreceptor, consequentemente a redução da liberação do glutamato, como eu havia falado. Fecha o canal GMP ciclo dependente pela queda do GMP ciclo, ele vai ser consumido, promove a hiperpolarização do fotorreceptor. Quando você hiperpolariza a célula, você não tem como mais transmitir impulso nervoso. E quando você hiperpolariza uma célula que libera glutamato, que é o neurônio inibitório, você promove a continuidade do estímulo luminoso, uma vez que você não está mais liberando glutamato. Pronto. Então é isso que você precisa entender para a fototransdução. E as células bipolares do tipo O são caracterizadas por se despolarizadas no momento em que recebe o estímulo elétrico vindo dos fotorreceptores. Como essas células são contrárias, elas não despolarizam, elas hiperpolarizam. Quem despolariza é a célula do tipo On. Então, é uma salada de inversão de conceitos. Mas se você entender o que cada um faz, você não vai errar nunca mais. Então, você vai falar assim, bem tranquilo, vai contar essa história toda vida que você for responder essa questão. Então vamos para a última questão que eu quero mostrar para vocês, que é a questão de imagem. Sempre cai imagem, então invista em imagem, veja imagens. A gente possui um banco de imagens, só de imagens que sempre caem, esses epônimos, esses nomes que eles gostam de falar na oftalmologia, de córnea, de trauma, de retina, de oncologia. Então, Dominique, que está fazendo o nosso acesso, ela tem acesso a banco de imagem, com certeza ela deve ter visto várias imagens e ajuda muito no dia da prova. Então, essa questão vai falar agora sobre a avaliação multimodal de retina. Então, sobre os achados diagnósticos e a patologia em questão, assinar a alternativa correta. Quando você vê o exame de imagem, o CBO vai colocar para você o básico da retina. Sempre que ele vai colocar aqui para você, é o NIR infrared. Então, os aparelhos de OCT, eles utilizam a luz que ela tem uma penetração profunda em relação às estruturas oculares. Então, sempre vai ter o NIR infrared com o OCT. Então aqui você já vai saber. O que está sempre do lado do corte do OCT é o infrared, uma vez que essa é a luz que forma a imagem, que forma um eye-scan. Então o eye-scan é formado através dessa imagem do infrared ou infravermelho, praticamente a mesma coisa. Aqui nessa outra imagem ele mostra um autofluo. Então por que que eu sei que é um autofluo? Porque a autofluo ela sempre vai ter preferência tropismo, ela vai ser refletida a luz que é jogada pela lipofuscina que está no EPR. Então, o nervo não tem lipofuscina, não tem EPR, então ele vai ser escuro, porque não existe reflectância a partir dessa estrutura, além dos vasos, da mesma forma dos vasos. Então, não precisa decorar. Então, vamos ver o que a imagem fala. Ela vai falar exatamente isso que a gente acabou de resumir aqui. A imagem A demonstra uma área de hiperautofluorescência central, o que é patognomônico de uma membrana neovascular subretiniana ativa. Alternativa B. O halo hiperautofluorescente observado na periferia da lesão, na imagem A, indica que a doença está cicatrizada e sem risco de progressão. Alternativa C. O achado apontado pela seta na imagem B corresponde a uma tubulação retiniana externa em um quadro de DMR seca, frequentemente observada em áreas de atrofia geográfica. Alternativa D. A hiperrefletividade observada abaixo da retina, na imagem B,
efeito de transmissão é causado pela presença de exudação em fluido subretiniano. Então, vamos ver quais são os conceitos errados. Então, alternativa A. A imagem A demonstra uma área de hiperalto. Com certeza aqui você com certeza vai dizer que não é, que então já dá para saber que não é. Se está escuro é hipo. Você pode nem saber se é hipofluorescência, se é hiporalto, mas se está escuro é hipo. Então a imagem A, que é essa daqui, é hipo. Isso aqui você não ia errar nunca. Alternativa B. Agora vamos explicar, né? A gente tem que saber o que é o achado, tem que saber explicar também. Então, esse paciente é um paciente com DMRI, e pelos achados da imagem, a gente percebe que é uma DMRI avançada. E a forma de DMRI avançada, no caso da DMRC, que é uma atrofia geográfica. Então, o que é definido por uma atrofia geográfica? É quando você tem a morte dos fotorreceptores através da morte do EPR e, consequentemente, a morte da retina externa. Então, aqui a gente percebe uma tubulação da retina externa, que se que na verdade é como se fosse uma tentativa daquele fotorreceptor, daquele EPR, se cicatrizar e ele forma essa tubulação. Então, tudo isso daqui é fotorreceptor EPR. Por isso que ele é um pouco mais tem um hipersinal. E você vê esse efeito de transmissão justamente porque o próprio pigmento do EPR ele faz um bloqueio natural fisiológico. Então, quando não existe esse pigmento, há um aumento, há um reforço dessas ondas de luz que aumentam a intensidade do sinal. Então, quando você percebe uma imagem dessa, que não existe líquido ou sinal de dupla camada, que é quando há uma suspeita de membrana, você vê que isso aqui é uma DMRC com atrofia geográfica já crônica, uma vez que ele já tem tubulação, ou seja, ele tem até uma cicatriz. E a partir daí fica fácil de inferir o resto dos exames. Por que o NIA infrared está branco nessa região? Porque ele consegue ultrapassar bem mais as estruturas. Então, o infravermelho é uma luz que penetra bem. Então, quando é uma luz que penetra bem, se você deixar ali, ele vai entrar cada vez mais. Então, raciocínio dessa forma. O infravermelho, comprimento de onda grande, penetração nos tecidos, muito favorável. Então, se não existe nenhuma PR, aí que ele vai entrar mesmo, vai deixar bem branco. Já ao contrário, aqui na autoflu, eu já estou lidando com outro tipo de iluminação. A autoflu existe alguns canais, o canal azul, o canal verde. Então, geralmente, o canal que mais é utilizado é o canal azul. Esse canal azul ele não penetra tão quanto o canal verde. Então, aqui você percebe, independente de ser canal azul, canal verde, é que não há a reflexão através da lipofuscina, uma vez que você perdeu EPR, você perdeu retina externa. Então, não existe pigmento ali para ser refletido, por isso que fica preto e por alto. Então, não precisa decorar, a gente sabe, através da física, da anatomia, que os achados que a gente vê são consequências de toda a fisiopatologia da doença. Então, quando você sabe bem a fisiopatologia, não precisa se preocupar com esse tipo de questão que você vai acertar. Então, vamos lá, alternativa B. O halo hiperalto fluorescente observado na periferia da lesão na imagem A indica que a doença está cicatrizada e sem risco de progressão. Os- as bordas hiperalto indicam que existe EPR em sofrimento. Ah, Vitor, mas por que que a borda vai ficar hiperalto? É meio que lógico também. Uma vez que você tenha acúmulo de material de lipofuscina, através da toda aquela cascata de genética da DMRI, de fator de risco pela aquela ausência de degradação do segmento externo do fotorreceptor, você vai perceber que o EPR começa a sofrer e começa a ficar em grande quantidade de lipofuscina. Então, essa região de borda é a próxima região a ser atrofiada, porque nessa região vai estar tendo muito reciclagem de fotorreceptor, que o EPR não consegue dar conta por conta toda aquela cascata que existe da DMRI, de mutação genética, de fatores de risco. Então, isso impede a metabolização do segmento externo do fotorreceptor, consequentemente, um acúmulo de lipofuscina. Então, a borda hiperalto indica risco de progressão, principalmente alguns padrões de hiperalto, que aqui já é muito específico, que indicam que essa progressão vai ser mais rápida do que o normal. Eu não vou entrar nesse critério aqui. Então, alternativa C, a gente viu que existe sim risco de progressão quando a borda é hiperalta. Alternativa C, o achado apontado pela seta na imagem B corresponde a uma tubulação de retina externa, essa bolinha aqui, em um quadro de DMR seca, frequentemente observado em áreas de atrofia geográfica. É um resumo do que a gente falou. Tubulação de retina externa, isso não é líquido, você não vai injetar, isso aqui não tem nada a ver com líquido subretiniano ou intrarretiniano.
Então, isso aqui é uma tubulação caracterizada de um quadro avançado crônico de DMRI. Alternativa D, a hiperrefletividade observada abaixo da retina na imagem B, feita de transmissão, é causada pela presença de exudação em fluido subretiniano. A gente viu que o efeito de transmissão é decorrente da ausência do EPE, que facilita, promove um reforço nessas ondas luminosas a posterior. Então, pessoal, é isso que uma reunião objetiva, nada muito. Acho que a gente foi um treinamento bem intensivo, é nosso objetivo. Até a gente tem mais algumas questões, mas não é nosso mérito aqui falar. Quero deixar o espaço agora para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? É o momento também de quem está, Dominique, que está assistindo às nossas aulas, Lanuci também. Então, quem quiser perguntar, Júlia, que está na faculdade, Cean, que já é quase fellow de retina. Não sei se é o Cean que eu conheço, mas. Então, quem quiser perguntar. Eu tinha perguntado da área é denominada exatamente de tubulação, Vitor, mas tu acabou falando Ah, depois. isso é boa. Eu tinha visto aqui do chat, foi mal. É exatamente onde está a setinha aqui? É, eles chamam, em inglês é Outer Melhor Retinal tema, Tubulation. viu? Oi? Melhor tema. Sou suspeito. E vou, aproveitando o momento, vou mostrar para vocês. Lá no Si, não sei se já usou, Dominique, não sei se está utilizando, das trilhas de revisão. Então, essa funcionalidade, ela é ideal para você que está agora na reta final. Você vai começar a revisar as questões, você já assistiu suas aulas. Então, é um momento, não sei, não entendi nada sobre retina, quero montar um cronograma, então a gente consegue. Preciso estudar retina com base nas questões que eu errei na prevalência da prova. Então, aqui você estuda de forma objetiva. Então, nada de ficar vendo aula no achismo. Tudo que você faz aqui tem sentido. E ainda mais, a prova de que isso faz sentido é que ela vai te mostrar que realmente você está indo no caminho certo. Então, eu fiz uma solicitação, ela vai dizer para você que o que você pediu ela vai te dar um panorama do que você precisa saber. Então, organizei seu treino de retina para estudar até 20 do 9, com 21 de estudos, 10 dias livres. Então, ela vai te guiando exatamente. Então, ela falou assim, pelas suas respostas, pontos de maior dificuldade está em exames de imagem, onde você teve 100% de erros em 6 respostas. Isso pesa bastante na forma como a trilha foi montada. Então, você vai conversando com ela. E aí, a tendência da prova, logicamente, é que nos últimos anos elas se repitam se repita o que foi cobrado recente. Então, nas últimas provas, 11 provas, olhando para as provas de 24 a 26, 11 provas considerando teórica um 2 3 o teórica um 2 teórico prática. Os temas de retina que mais apareceram foram exames de imagem com 20 questões, base de retina com 11. Por que que a gente resolveu essas questões hoje no bootcamp? Está aqui mostrando. Exames de imagem, base de retina, doenças vasculares, DMRI. Isso te dá a noção de peso de cada assunto nas provas mais recentes. E aí foi por isso que essa trilha foi montada. E você confirma, e aí você recebe todo o direcionamento com questões. Aqui eu só pedi questões, então ela vai te dando dia após dia as questões que você precisa estudar. Então isso aqui é a faca e o queijo na mão para quem quer estudar para a prova de forma objetiva. Então aproveitem, usem muito para quem não tem e para quem conhece seu colega que vai fazer prova agora, recomende, mande uma mensagem para a gente que a gente faz um período de teste. O objetivo é sempre de compartilhar essas melhorias que a gente tem. Essa funcionalidade é única no Brasil, não conheço nenhum outro, outro time de ensino que faça isso, então quero que sinta vontade para a gente evoluir nesse quesito de educação e tecnologia para oftalmologia. Então, alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Eduarda quer falar alguma coisa?
E agradecer pela aula, Vitor. Foi excelente, muito boa mesmo. Então, gente, eu quero agradecer também. Obrigado, Duda, pela presença, pela organização. A gente vai fazer outro encontro próxima semana. Então, mais uma vez, divulguem para seus colegas de residência que a gente está abrindo o ambiente para interação. Então, sinta-se à vontade. A quem está assistindo a aula gravada no YouTube, entre em contato com a gente, manda mensagem no Instagram, no WhatsApp, você tá, que faz parte ou não faz parte da nossa comunidade no WhatsApp. Faça parte, entre, testem o que a gente tem a oferecer para vocês e com certeza a nossa funcionalidade vai trazer muitos resultados para vocês. Então, pessoal, é isso. Um abraço para vocês e até a próxima semana.